Aleluia. Nós vamos ministrar uma palavra nesta noite que tem como título Vida Vitoriosa. Quantos desejam uma vida vitoriosa? Não, eu perguntei aqui, quantos desejam viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus? Aleluia. Eu quero te falar nesta noite que isso está destinado a você que nasceu de novo, a você que tem Cristo Jesus. Isso é seu por direito. Mas quando olhamos para a nossa trajetória e olhamos para a nossa vida, nós vemos que antes que Jesus ter entrado na nossa vida, nós estávamos na condição de fracassados, derrotados. Nós éramos derrotados pelo mundo, nós éramos derrotados pelo pecado, nós éramos derrotados pela morte. A Bíblia diz em João 16:33, o próprio Jesus, ali com palavras de despedidas para os seus discípulos, ele de certa forma, cuidar do coração dos seus discípulos, prepará-los para aquilo que viria, ele disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Ou seja, a aflição é inerente ao mundo. E aquele que não está em Cristo, ele não passa a aflição do mundo em paz. Por isso Jesus disse, estas coisas tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Porque aquele que não está em Cristo ainda não tem paz com Cristo, ainda não está em paz com Deus, pelo contrário, é inimigo de Deus. Então veja que antes de Cristo nós estávamos derrotados pelo mundo, porque na aflição dele nós sucumbíamos, nós desfalecíamos, e essa tristeza segundo o mundo nos levava à morte. Mas também, antes de Jesus, nós éramos derrotados pelo pecado. Em João 16 também, aliás, em João 8:24, Jesus defendendo a sua autoridade apostólica, a sua autoridade de filho de Deus, a sua autoridade que vinha sobre ele como filho amado de Deus, ele diz, se não crerdes que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Ou seja, Jesus, ele defendendo a sua autoridade de filho de Deus, de Messias, do ungido, daquele que foi escolhido por Deus, ele disse, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. E em terceiro lugar, antes de Jesus, nós também estávamos fadados e derrotados por causa da morte. A morte é, de fato, o último inimigo a ser vencido. E por que não dizer o maior deles? Mas eu quero te convidar, esse texto nós vamos abrir para lermos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo de número 23. É um texto muito conhecido, mas eu queria que você marcasse de fato no seu coração esse texto que diz assim, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então antes de Jesus, nós tínhamos uma paga, nós tínhamos um salário a recebermos, a saber, a morte. O salário do pecado é a morte. Se todos nós pecamos, então todos nós estávamos condenados à morte. Então veja que antes de Jesus entrar na nossa vida, antes de nós termos a nossa vida transformada pelo amor de Deus, antes de nós recebermos o amor de Deus através de Cristo, nós tínhamos então esta derrota, este fracasso para o mundo, para o pecado e também para a morte. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar nesta noite. Quantos gostam de receber boas notícias? Eu quero dizer que você que está em Cristo, quantos estão em Cristo? São novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então depois de Jesus entrar na sua vida, depois de Jesus entrar na minha vida, depois de Jesus entrar na nossa vida, nós passamos a ser vencedores. Ou melhor, mais que vencedores. E eu queria que você abrisse também agora, você que estava marcando aí Romanos 6, agora Romanos 8, versículo de número 31, nós vamos ler
até o verso de número 39. Romanos 8, 31 até o 39. Amém? Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Uma pergunta que Paulo faz. Verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, esta é a tua palavra e nós liberamos nesta noite, nesta hora. Pai, que elas tenha carregada consigo mesma todo esse poder redentor da cruz para levar salvação, cura, libertação e restauração. Usa, Deus, o teu servo como instrumento nas tuas mãos e tudo seja para o louvor da sua glória. Oramos em nome de Jesus, todos digam amém. Então Paulo, ele faz essa pergunta retórica, e eu amo essa pergunta, porque com a pergunta traz reflexão, e a pergunta de Paulo, exatamente é para fazer com que os destinatários dessa carta se lembrassem de que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele vem dizendo, quem nos separará do amor de Deus? Eu vou perguntar, você responde, amém? Só para a gente fixar. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou espada? Nada pode. Nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem coisas, sabe, desta vida, nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus. E exatamente o amor de Deus que nos garante a condição de sermos mais que vencedores. Deus te deu a condição de ser mais que vencedor. Como Ele fez isso? Te amando, me amando. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga, Ele me amou. E assim, Ele me fez ser mais que vencedor. Amém. Agora toda a igreja, só o Sérgio está falando, né? Fala assim, Ele me amou. Obrigado, viu, Sérgio? Continua declarando. Quem declara muito, vai liberando a fé. Que a fé vem pelo ouvir, né? A gente recebe a fé ouvindo. Mas a gente cresce em fé falando, amém? E a fé fala. Diga assim, Ele me amou. E por meio do seu amor, me tornou mais que vencedor. Amém, Jesus? Então, depois de Jesus entrar em nossas vidas, nós passamos a ser vencedores. Mais que vencedores. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, há também uma revelação do apóstolo João, dizendo que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta a vitória que vence o mundo. A nossa fé, diga, a minha fé vence o mundo. Então, aquele mundo que você não conseguia vencer, aquele mundo que te oprimia, aquele mundo que te trazia tristeza, outrora, antes de Cristo, agora não mais, você está em Cristo, pelo amor de Deus, Ele te fez mais que vencedor, e agora, esta é a vitória que vence o mundo, a sua fé. Agora você se torna vencedor,
por meio da fé no amor de Deus. Quantos aqui são nascidos de Deus? João está dizendo, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quantos aqui são nascidos de Deus? Então você tem esse mandato espiritual, vencer o mundo. Como eu vou vencer, pastor? Com fé, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, diga assim, minha fé vence o mundo. Ah, mas os dardos estão mirados, estão teleguiados contra a minha vida, contra a minha casa. Embrace o escudo com o qual você pode apagar os dardos inflamados do maligno. Eu profetizo que você é um homem de fé, uma mulher de fé, e você vence o mundo. Você tem o Espírito Santo, e esse Espírito de fé se move em você. Você está em Cristo? Então essa é a primeira vitória que nós dizemos aqui. Se era a primeira derrota, essa é a primeira vitória, quem está em Cristo. Vitória sobre o mundo. Mas se antes nós éramos derrotados por causa do pecado, agora não mais. Também o apóstolo João escreve na sua primeira carta, 1 João 3, 9, ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Quantos nasceram de Deus aqui? Então o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque se o pecado era algo inerente ao filho de Adão, a saber, todos nós antes de Cristo, e se o pecado entrou em toda a raça humana por causa de um homem só, a saber, Adão, agora vem um, que é o último Adão, a saber, Jesus, o qual João Batista, ao vê-lo chegar para ser batizado no Jordão, disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se entrou por causa de um homem, saiu por causa de um homem, melhor dizendo, do Filho do homem, Jesus Cristo. Então, agora o pecado não tem mais nada a ver com você, não tem mais nada a ver com a sua existência. E você agora, que é nascido de Deus, você não vive na prática do pecado. Quem pode dizer um amém? Quem pode dizer um glória a Deus? Esta é uma realidade, esta é uma condição, esta é a palavra de Deus, o que ela diz a seu respeito. Talvez você está pensando assim, está tendo uma divergência, pastor, está havendo uma incoerência. Daqui a pouco nós vamos ajustar, para que haja uma convergência entre aquilo que a Bíblia diz que você é e aquilo que você de fato precisa viver. Mas a realidade é essa, por meio de Cristo Jesus, você hoje não vive no pecado, ou pelo menos não deveria viver, porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E Paulo também escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, ele diz, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça, o pecado não terá domínio sobre vocês. Você ouviu bem, igreja? Quem ouviu aí, diga amém. Porque você não está mais debaixo da lei. Qual lei era essa? A lei do pecado e da morte. Pecou, vai morrer. Essa era a lei que estava sobre a nossa cabeça. Essa é a lei que mostrava que o nosso salário era a morte. Essa era a lei que mostrava a nossa realidade antes de Cristo. Mas agora não mais, porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Qual é a graça? Deus nos amou, nos empoderou, nos deu o Espírito dele, o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, e agora nós podemos viver não mais dominados pelo pecado. Porque se a lei vem para avultar o pecado, colocar o pecado no outdoor, agora a graça vem para falar, ainda que tenha tido pecado, agora eu não me lembro mais deles, eu estou te dando uma nova vida, você está morto para o pecado e vivo para Deus. Tem pessoas que não entendem, acham que está, foi salvo para o pecado. Você não foi salvo para o pecado, você foi salvo do pecado e salvo para a vida de Deus, a vida de santidade. É isso que Deus tem para você. E quantos podem dizer glória a Deus? Então esse segundo decreto sobre a sua vida pregressa, que era ser derrotado por causa do pecado, não vale mais, não cola mais. Você agora é mais que vencedor, inclusive a respeito do pecado. Tem algum crente aqui que quer vencer o pecado? Aleluia. E finalmente, o último inimigo a ser vencido, a morte. Antes de Jesus,
a morte era um problema para nós. Antes de Jesus, a morte era um grande inimigo, aliás, o último e o maior deles. Antes de Jesus, nós éramos derrotados por causa do medo da morte, o pavor da morte. Mas agora não mais. A morte para nós não é o fim, é a passagem para a eternidade. Quando vai olhar um atestado de óbito, sempre que se verifica causas mortes de alguém, vai colocar lá a causa que levou aquela pessoa à morte. Mas sabe, de um crente deveria ser, morreu de eternidade. O pai falou, vou promover meu filho, o céu está precisando dele aqui, toma e leva para cima e pronto, e acabou. Ah, morreu de Covid, pastor, nós oramos tanto. Não, ele não morreu de Covid. O Covid só foi um pretexto para Deus promovê-lo a cidadão celestial. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Morte não é mais problema, porque não é um fim, é passagem para a eternidade. Aquele que está em Cristo, ele, ainda que morra, ele viverá. Por quê? Porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Hoje nós estamos celebrando aqui, nós estamos festejando, mas à tarde nós recebemos a notícia de uma irmã preciosa, Edua Spacek, uma irmã que congregou conosco aqui, só saiu daqui porque foi para Goiás, fazer a obra de Deus lá, trabalhou na Iba Kids. Infelizmente, para nós que estamos aqui, perdemos ela. Ela fez uma cirurgia, teve uma isquemia, me parece, é esse nome, e ela veio a óbito agora. Daqui, provavelmente do culto, eu estarei indo lá para o velório. Mas sabe, por mais que nosso coração aperta com a saudade, nós sabemos que vamos vê-la na eternidade. Porque a morte não é problema mais para o crente, não pode ser mais problema. E Paulo escreve com muita autoridade sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Do verso de número 54. 1 Coríntios 15, 54. E diz assim, Paulo está falando sobre a ressurreição do corpo. E ele diz nessa parte, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. E eu gosto dessas perguntas retóricas de Paulo, mais uma vez eu digo, ele fala, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Por quê? Porque você que está produzindo algo para o Senhor aqui, essa obra não fica aqui, ela vai ecoar para a eternidade. A morte não é o fim, é a passagem para o melhor de Deus, e o melhor de Deus está por vir. Por isso Paulo diz também, se a minha esperança em Cristo se limita somente a esta vida, eu vou ser o mais miserável de todos os homens. A morte não é o fim, a morte não nos derrota mais, porque se a morte, em Hebreus fala, por causa do pavor da morte, nós ficávamos assombrados, mas agora não mais, porque se a morte, o inferno, o diabo, os demônios falam assim, vai morrer, vai morrer, Jesus acaba com essa farra do inferno e fala assim, já morreu. Eu morri por eles, agora eles têm vida eterna. Eles têm vida eterna. Aleluia! Então, se antes de Jesus nós éramos derrotados pelo mundo, pelo pecado e pela morte, agora, depois de Jesus, nós somos vencedores, mais que vencedores deste mundo, do pecado e inclusive da morte também. Mas a pergunta que não quer calar, e essa é a chave dessa mensagem, por quê? Porque precisa virar uma chave na sua mente, no seu coração e na sua vida. Amém? Aleluia. A pergunta, mas por que alguns crentes vivem como derrotados?
Por que alguns crentes, pastor, vivem como se fossem derrotados? Como se fossem, porque o que a Bíblia diz a respeito deles é que eles são mais que vencedores. Mas por que vivem como derrotados? E eu começo a dizer que muito provavelmente é porque eles se tornaram apenas crentes nominais. O que é crente nominal? É o que só tem o nome de crente. É o que só tem carteirinha de membro de uma instituição religiosa. É o que se agrada de ir a um prédio, a um templo religioso. É uma pessoa que até crê que Deus existe. Mas sabe, quando Tiago escreveu na sua carta, Tiago 2,19, dizendo: você crê que Deus é um só? Quantos creem aqui que Deus é um só? E Tiago continua dizendo: você faz bem, porque até os demônios creem e tremem. Ou seja, crer que Deus é um só não te distingue da maioria das pessoas que creem, principalmente num país como o nosso, monoteísta, creem que Deus é um só. Mas isso não muda a história. O que muda a história é se essa fé está se convertendo em prática, em obras, que possam evidenciar que eu creio na palavra de Deus. E é exatamente isso que nos distingue de sermos um crente vencedor, ou mais que vencedor, de um crente que anda em derrota. Sabe, de fato, Paulo disse aos Gálatas que Deus não faz acepção de pessoas, mas certamente Deus faz acepção de atitudes. Pessoas que andam pela fé, elas de fato comem do fruto daquilo que elas produzem no caminhar de fé. Quem está entendendo e pode dizer amém? Então a pergunta é: por que alguns vivem como derrotados? É porque não estão andando de acordo com aquilo que creem. Não estão se apossando, não estão se apropriando, não estão vivendo. E é tão interessante porque quando o Tiago vai falar sobre estas coisas, no capítulo 1 da sua carta, ele vai dizer exatamente sobre a fé sem obra. A fé sem obra é inerte. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo de número 22. Amém? Tiago está falando da prática da palavra de Deus. No capítulo 2, ele vai falar mais ainda sobre a fé sem obras. E aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira, e logo esquece como era a sua aparência. Amém? Agora olha só o verso 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E eu profetizo no nome de Jesus, que sobre a Igreja Batista do Amor, sobre os amorosos, há uma unção, não apenas de ser ouvintes negligentes, mas ouvintes praticantes, operosos em obras. E aí tudo aquilo que vocês empenharem, tudo aquilo que vocês colocarem as mãos, tudo aquilo que vocês empreenderem, será bem sucedido, será bem-aventurado para o louvor da glória de Deus. Aleluia! Assim será, assim será. Amém, Jesus? Tem alguma irmã aqui no nosso meio que tem um espelho? Tem? Posso? Abre para mim, porque eu não tenho essa prática. Obrigado. Você já se olhou no espelho, sim ou não? Amém? O que Tiago está dizendo?
Ele está falando que o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele é semelhante àquele homem que olha a sua aparência no espelho, logo sai e se esquece da sua aparência. Então, Tiago está comparando o homem que ouve e não pratica, entra no ouvido e sai no outro. É como aquele que vê a sua aparência, e aí eu vejo minha aparência, olha só que homem bonito, hein? A Ana, ela escolheu bem, nossa, que... Então eu estou olhando aqui a minha aparência, só que se eu simplesmente sair e me esquecer, qualquer coisa que vier a respeito da minha identidade, da minha natureza, da minha aparência vai colar. Porque eu me esqueci da minha identidade, da minha natureza, da minha aparência. E você, pelo que consta, é a imagem e semelhança do papai. Amém? Então, quando você olhar para o espelho, e o que é espelho na Bíblia? É a própria Bíblia. Porque quando você abre, esse espelho está no formato de Bíblia, olha só que interessante. Você abre e você faz o seu devocional matutino. E ali você medita na palavra de Deus, ali você começa a ruminar a palavra de Deus, você começa a colocar algumas aplicações, você começa a também se empoderar naquilo que ela diz que você é, no que você tem e no que você pode. Então diga assim: eu sou, eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz. Amém? Então se você abre o espelho e você olha para o espelho, você vai saber quem é você, quem é Deus em você, o que Ele te deu, o que Ele te empossou, sabe? E esta é a verdade que liberta, essa é a verdade que nos empodera. Só que muitos estão se esquecendo da sua formosura, da sua aparência formosa. E aí, exatamente porque se esquecem, o diabo ele tem um ardil. O ardil dele é lançar mentiras. Ele lança mentiras. Então, a palavra diz: você é nascido de Deus, Vinícius. Então, você não vive na prática do pecado. É o que a Bíblia diz, é o que mostra o espelho todo dia para o Vinícius de manhã. Não é isso? É. Amém? É você, Vinícius, nascido de novo. Só que se você esquecer da sua aparência, o diabo vai falar assim: que isso? Não fica pagando essa de santo, que você não consegue aguentar uma segunda-feira arrochada. Lá na igreja você é santo mesmo, levanta as mãos, dá glória a Deus. Mas quem te falou que aqui, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, na sua vida, você é crente? Então ele fica lançando setas, dardos, mentiras a seu respeito. Ele é o pai da mentira, ele é acusador. A Bíblia diz que ele acusa os santos dia e noite, ele acusa o tempo todo. Mas o melhor da história é que, ainda que ele nos acuse, existe um advogado junto ao Pai que nos defende o tempo todo, que chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. E ainda que o diabo queira manchar a sua reputação, ainda que o diabo queira falar que você não é, você não tem, você não pode, Jesus, ele vai falar assim: entre a reputação que ele tem entre os homens, eu dou o meu caráter para ele. Ele é transformado, é uma nova natureza. Isso não tem a ver com o tanto que ele acertou, o tanto que ele é bom, mas o tanto que eu o amo, o tanto que eu sou bom na vida dele e o quanto eu estou transformando a vida dele. Amém? Então, o espelho é a palavra de Deus. Por isso nós temos que ouvir a palavra e considerarmos. Se na segunda-feira eu começo a me desviar e começo a dar ocasião a ouvir coisas que não vão edificar,
falar coisas que não vão trazer boa fama, coisas úteis, olhar para coisas que não deveríamos, então nós vamos começar a ter problema de identidade. E é isso que o diabo quer, trazer problema de identidade. Porque um crente que sabe quem ele é, ele não terá problema de viver a vida que Deus tem para ele. E eu profetizo que você, em nome de Jesus, não é um ouvinte negligente, mas é um operoso praticante da palavra de Deus. A palavra de Deus é considerada, você é como Davi: guardo a palavra do meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Você amanhã vai enfrentar situações, eu não sei serão essas situações, mas o Senhor sabe. E eu quero te falar que hoje você está aqui exatamente para se empoderar. Nós abrimos a palavra, lemos vários textos, você vai ruminar, vai estar na célula, e isso vai te empoderando cada vez mais a ser como? A imagem do Filho de Deus. O propósito eterno de Deus está lá em Romanos 8, 29. O propósito eterno de Deus é fazermos a imagem do primogênito. Ou seja, nós somos irmãos de Jesus, e o Pai quer que todos os irmãos de Jesus se pareçam com Ele. E à medida em que nós praticarmos essa palavra, olharmos para o espelho, que é a palavra de Deus, e praticarmos, nós cada vez mais nos pareceremos com Ele. Ao olharmos Jesus, olharmos o espelho, nós vamos ver, sabe quem? Não vamos ver mais Jesus, o Rodrigo, o Ricardo, o Patrick, o Roberto, ainda que sejam pessoas muito bonitas, né? Vocês vão ver uma pessoa muito mais bonita, que é Jesus. Vocês vão olhar e vão falar: olha Jesus nesse espelho. É porque você já está se parecendo muito com Ele. Amém, Jesus? Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Então, querido, a nossa fé precisa ser prática. A nossa fé precisa ser operosa. Nós precisamos perseverar. Não adianta declarar aqui e amanhã nós não perseveramos. Aqui nós lemos que a perseverança na lei perfeita, na lei da liberdade, que é a palavra de Deus, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, é que vai determinar se seremos vitoriosos, bem-aventurados ou não. E eu quero dizer aqui, eu falei de manhã, estava quase me esquecendo. A condição de ser mais que vencedor é um direito legal que assiste você. Amém? Alguns crentes falam assim: mas o que eu preciso fazer mais para ser mais que vencedor? Do ponto de vista legal, do ponto de vista espiritual, de direito, você já foi feito em Cristo Jesus mais que vencedor. Você já foi feito, então você tem um direito legal. Só que esse direito legal só é exercido quando você se posiciona como tal. Se você tem essa condição dada por Deus, legalizada em Cristo Jesus, mas você renuncia dela andando como se não fosse mais que vencedor, então você tem uma posição legal, mas o seu posicionamento é outro, diverso daquele. Então você precisa o quê? Viver aquilo que você crê. Crente não fica esperando ver as coisas acontecer. Crente crê para ver as coisas acontecerem. O mundo precisa ver. A religião precisa de sinais. Por isso Jesus não deu sinal para os fariseus, disse: olha, para vocês só o de Jonas basta. Por quê? Porque muitos pedem sinais, pedem coisas, e nós simplesmente devemos crer. O mundo ele quer ver para crer, mas o crente crê para ver. Jesus disse para aquela mulher lá em Betânia: se creres, verás a glória de Deus. Então eu quero profetizar na sua vida, querido. Ainda que você não esteja vendo o seu casamento arrumadinho, ainda que você não esteja vendo o seu trabalho certinho, ou talvez o seu salário sendo,
é suficiente, ainda que você esteja vendo alguma situação na sua própria vida, no seu corpo, na sua família, não sei, que ainda não está de acordo com o padrão do céu, eu quero te falar, permaneça crendo, permaneça empenhando a palavra, permaneça declarando: eu sou, eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sei que meus olhos não me mostram, mas esta é a fé, a certeza de coisas que se não veem, e a certeza de coisas que se esperam, e fatos de coisas que não se veem. Pela fé, querido, você pode atrair aquilo que não é aparente. O que você precisa fazer? Permanecer vivendo de acordo com a palavra de Deus. Permaneça, não abra mão. Se crer, você vai ver a glória de Deus. Quantos querem ver a glória de Deus? Sabe, pode ser hoje mesmo você vai ver a manifestação gloriosa de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Sabe, o Vinícius acabou de dar o testemunho aqui, dizendo: olha, eu orei mais de 4 anos por uma causa, e de repente, quando nós empenhamos por fé, por meio, né, de um propósito, e Deus abriu a porta e a coisa aconteceu. Eu não sei quanto tempo você está orando, eu não sei quanto tempo você está perseverando, mas eu quero te falar que Deus não perdeu o controle. Eu quero te falar que às vezes aqui olhamos o mundo em crise, às vezes nós olhamos as pessoas incrédulas, às vezes nós olhamos, sabe, as pessoas sem controle, mas eu quero te falar nesta noite que os céus não estão em crise, sabe, Deus está no controle, Ele é soberano, e nós cremos em milagres. Tem algum crente aqui nesta noite? Então você vai ver a glória de Deus, sendo praticante da palavra de Deus. E para finalizarmos essa mensagem, a gente poderia falar tantas coisas, para nos apossarmos cada vez mais dessa vida vitoriosa. Mas eu quero deixar essa base, a base é crer e agir. É uma fé que me impulsiona a ação, não omissão. E por meio das obras, que essas obras em Deus possam evidenciar que eu criei. Eu criei naquilo que a Bíblia disse. Mas eu quero te dar uma chave também, muito importante, para que você vigie quanto a critérios que você tem usou, para decidir a respeito de algo na sua vida. Muitas vezes o crente deixa a condição legal de ser mais que vencedor e coloca numa posição ilegal de derrotado. Por quê? Por causa de, diga assim, decisões. Diga assim, escolhas. E existem decisões e escolhas que vão determinar a nossa vida. Aliás, todas elas determinam, de certa forma, tudo baseia-se em escolhas. E todo o tempo nós estamos fazendo escolhas, estamos decidindo. Mas preste atenção, o que determina muitas vezes é exatamente fazer a escolha certa. E um crente, muitas vezes que sabe, conhece a palavra de Deus, crê que Deus é um só, sabe que ele foi transformado, mas na hora de escolher, de decidir, ele usa critérios frágeis. É interessante que esses critérios, eu fiz uma leitura um tempo atrás da devocional Vida com Propósito, do Rick Warren. É um best-seller, eu recomendo. E ele fala que as pessoas, sobretudo os crentes, muitas vezes, diante de problemas, eles fracassam ou são derrotados usando 4 critérios frágeis. O primeiro critério frágil é a cultura. A cultura, muitas vezes, vem na hora que nós estamos para decidir. Eu preciso fazer uma decisão. Eu preciso tomar, assim, as rédeas de algo aqui. Eu preciso decidir, escolher. E aí eu fico com dúvida. Aí vem pressão de todos os lados. E aí pressionado pelas circunstâncias, pela exiguidade do tempo. E aí a pressão vem e eu simplesmente faço algo simplesmente porque todos fazem assim. Quando eu falo assim, eu vou decidir assim porque todos fazem assim. Todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer assim. Sabe o que é isso? É cultura.
Eu decidi por causa da cultura. Todos fazem assim, então eu farei também. Eu quero te falar nessa noite, você não é todo mundo. Pelo que consta, você é a menina dos olhos de Deus. Você é a primícia da criação do Pai. Ele escreveu o seu nome na palma da sua mão e você de modo algum será arrebatado da mão do Senhor. Então Ele cuida de você. Clame nesta hora, você está com dúvida? Está indeciso? Não sabe o que fazer? Não vá, sabe, no curso, não deixa a vida te levar. Simplesmente. Ah, pastor, mas são situações da vida, são problemas da vida, e eu vou enfrentar esses problemas, e muitas vezes eu estou pressionado. Ei, ouça bem o que eu vou dizer, a questão não é o que você vai encontrar na vida, é o que a vida vai encontrar em você. Quando a vida se deparar com um homem de fé, ele não vai decidir simplesmente porque todos fazem assim pela cultura, ele vai decidir porque a Bíblia diz assim, porque o Pai disse assim, porque eu orei e Ele me inspirou a fazer assim, porque isso não quebra um princípio que Deus estabeleceu. E aí você persevera, ainda que muitas vezes vai ter que ter um confronto diante da situação, mas perseverando você vai ser bem-aventurado. Tem algum homem, mulher bem-aventurado dessa noite? Segundo critério frágil, além da cultura, é a tradição. Se a cultura fala, todos fazem assim, então eu vou fazer também. A tradição diz, sempre fizemos assim. E eu quero falar algo aqui. Às vezes você está numa família que sempre fizeram a mesma coisa. Sempre tiveram a mesma conduta. E levaram e trouxeram consigo um legado, às vezes de crise familiar, de separação e tantas outras coisas, é ou não é? Muitos de nós somos frutos de escolhas que foram feitas no passado pela nossa família, por pessoas, enfim. E aí muitas vezes nós, mesmo sem querer, reproduzimos a decisão, a escolha, porque sempre fizemos assim. Eu quero te falar, se uma tradição for boa, ótimo, mantenha. Se ela não for boa, eu quero te falar que Deus tem uma nova história para você. Pode ser que todos fizeram assim. Pode ser que, sabe, você vai ver os seus antepassados, seus ancestrais com uma história de vida, mas chegou na sua geração, a coisa vai mudar. Porque você não vai decidir mais baseado na tradição do erro, do pecado, mas você vai decidir baseado na palavra de Deus que diz o que você é, o que você tem, o que você pode. Quem está comigo aqui pode dizer amém, glória a Deus. Amém? Eu estou aqui pregando, tentando lembrar o nome daquele livro que fala daquele personagem que todos vinham numa sequência e depois ele foi mais célebre do que os irmãos. Amém. Tradição. Outro critério frágil é a razão. A razão é quando eu digo assim, isso é lógico. Isso é lógico, não é? Aí a razão normalmente é pelo seu intelecto, pelos seus atributos, sabe? A razão muitas vezes, ela vai se opor à fé. Nem sempre, tá bom? Nem sempre. Mas ela pode levar a se opor à fé. Deixa eu fazer um parênteses. A nossa fé não nega a realidade. Tem gente que fala assim, virou crente, ficou alienado. Não, se há uma pessoa bem consciente, chama-se crente. Porque agora ele tem consciência do bem e do mal. E ele já escolheu o bem. Amém? Ele já sabe que não é bonito ser feio. Ele já sabe que precisa olhar para o espelho para não esquecer da sua aparência atual. Está resolvido. Agora, a nossa fé, embora não negue a realidade, a nossa fé é poderosa para transformar a realidade. Então, cuidado com a lógica. A lógica está baseada no quê? No meu conhecimento. Pedro, pescador exímio, brevet de Arraiz, pescador, pesca submarina, no Mar da Galileia, toda aquela parafernália toda, e o marceneiro, o carpinteiro de Nazaré chega e fala assim, lança a rede aí, o pescador. Não, você não está entendendo, eu fiquei a noite inteira tentando fazer o que você está me pedindo para fazer. A lógica não é essa.
mas pela sua palavra Então, muitas vezes você vai ter que esquecer a lógica e pela palavra do Senhor lançar a rede. E o que vai vir? Muito peixe na sua rede. Quanto que é 5 mais 2? Tem certeza? Tá bom. Cadê a Maria Tânia? Isso é álgebra? Me ajuda aí. Então, a álgebra diz, a matemática diz que 5 mais 2 é 7, né? Isso é lógica, é lógico. E quanto que é 5 pães e 2 peixinhos? Você pode dar um glória a Deus por essa matemática do céu que é diferente? Critério frágil, lógica. A razão, critério frágil é a razão. Isso me pareceu lógico. E para terminarmos, o último critério frágil que muitas vezes nós tomamos para decidirmos erradamente sobre a nossa vida. Emoção. E tem muita emoção envolvida. Tem muito coração. Eu vou falar que hoje, grande parte do nosso gabinete pastoral, primeiro eu vou, desintoxicando de paixão os irmãos. Depois eu vou mostrando a palavra de Deus. Porque é muita emoção, é muito coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Ele é corrupto. Preste atenção no que eu vou te dizer e guarda aí. Só ouça o seu coração se o seu coração estiver ouvindo o coração do Pai. Caso contrário, esquece, não ouça. Faça morrer essa voz que vem de dentro, porque vai dar ruim. A voz da emoção, ela sempre diz, me pareceu a coisa certa. Saul disse, o Senhor, Samuel, não veio, então me pareceu fazer a coisa certa, eu sacrifiquei. Ei, Deus não tarda nem falha, Ele vai chegar na hora certa. Não se coloque atrás de emoção, é a coisa certa. Tem muitas pessoas se separando por causa de emoção. Não, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E se Ele te manteve até aqui, é porque Ele vai te dar armas espirituais poderosas nele, para você reverter esse processo no nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que a mulher santa edifica o seu lar, assim como o homem santo edifica o seu lar. Ah, pastor, mas já separou. Então, agora é uma nova história, uma nova vida. Aquilo que você fez no passado baseado na emoção, não faça mais. Agora você é guiado pelo Espírito Santo. Agora você é guiado pela palavra de Deus. E você não vai mais olhar o espelho e se esquecer da sua formosura e ficar guiado pelo coração enganoso. Mas você vai lembrar-se de quem você é. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero terminar essa mensagem fazendo uma declaração de fé sobre a sua vida. Quantos estão preparados para receber uma palavra profética a respeito da vitória, de uma vida vitoriosa, uma vida pautada não na cultura, em decisões baseadas na cultura, não baseada na tradição, não baseada na lógica ou na razão, muito menos na emoção, mas baseada na palavra de Deus. Uma vida vitoriosa que te faça realmente viver de acordo com essa realidade. Ele te tirou do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor, para a luz. Então, com seus olhos fechados, com a sua mão no seu coração, eu queria que você ouvisse essa declaração que diz: a palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus gera a vida, cria a fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria,
supera a adversidade, derrota a tentação, infunde a esperança, libera poder, limpa as nossas mentes, cria as coisas e nos garante o futuro eterno. A palavra de Deus nos dá vitória, e é esta palavra que está sendo liberada sobre a sua vida nesta noite. É esta a declaração de fé que está sendo liberada nesta noite. Eu creio que você está sendo empoderado por meio da palavra de Deus, para pôr em prática a palavra de Deus, viver, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda que o vento não sopre a favor, ainda que haja no mundo aflições, mas você vai ter coragem, vai ter bom ânimo, você vai vencer o mundo, porque Jesus venceu, e Ele te fez mais que vencedor. Aleluia. Você vai declarar isso agora, vai falar, abrir os seus lábios, você vai declarar, vai falar com Deus, vai falar: Pai, eu estou me posicionando, eu estou me posicionando, eu estou me posicionando em fé, não apenas ouvinte, mas agora praticante operoso. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ainda com os olhos fechados, com a sua mão no seu coração, eu queria que você repetisse uma oração após mim, dizendo: Senhor, todos aqui digam: Senhor, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, papai, que um dia estive em teus caminhos, na tua presença, na tua casa, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, com a sua mão no seu coração, eu quero perguntar aqui nesta noite, você que fez esta oração, que acabamos de fazer todos juntos, e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Isso, levante a sua mão aí onde você está. Aleluia. Eu vejo mãos levantadas. Você que fez esta oração, e você está dizendo: sou eu, esta é a minha história, esta é a minha decisão. E eu quero agora fazer mais um apelo, com todo amor e sem qualquer constrangimento. Eu quero que você que levantou a sua mão, você deixasse o seu lugar e viesse aqui à frente para orarmos juntos. Podem vir, vocês que levantaram as suas mãos, vocês podem sair do seu lugar. Nós estamos aqui, isso, esperando. Fiquem de frente para mim. Isso, saiam todos. Isso, saia do seu lugar. Você que levantou a sua mão, há uma nova história para vocês. Eu sei que há mais pessoas.
Você pode sair do seu lugar. Você que levantou a sua mão, você está se identificando com esta oração que nós fizemos juntos. Fizemos juntos agora há pouco. E exatamente agora você está fazendo essa decisão e escolha que vai mudar toda a sua vida para sempre. Isso, venha. Isso mesmo, é o tempo de Deus para você. Isso, pode vir. Aleluia. Pai, nós oramos por essas vidas. São tão preciosas. Por elas foi pago um alto preço. Pai, e por isso agora elas se tornam mais que vencedoras por meio daquele que as amou. Pai, nós declaramos que nada pode separá-las do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós declaramos que não há mais condenação para elas, porque foi Cristo quem as justificou. Pai, nós declaramos que agora há uma novidade de vida, e elas agora se empoderam da palavra de Deus, e se colocam na posição legal de filhas, herdeiras e co-herdeiras com Cristo, mais que vencedoras, e por meio desse amor, elas vão viver o melhor tempo de sua existência, vão viver exatamente no centro da vontade de Deus, onde vão experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Nós abençoamos, ó Deus, a decisão por aquelas que aceitaram Jesus ou por aquelas que estão voltando à casa do Pai. Em tudo isso há uma festa no céu e também aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Sabe, as lágrimas que vêm aos olhos são lágrimas muito mais do que produzidas no coração. São produzidas lá no Espírito, porque o Espírito Santo testifica com o Espírito de vocês que vocês são filhas de Deus. E a melhor coisa que pode nos acontecer é ser chamados de filhos de Deus. E sabe, ainda que vocês tenham tido alguns percalços e decisões que talvez lhes fizeram, sabe, ficar com o coração angustiado. Vocês ainda vão passar por outros desafios, mas esse não é o problema. Há uma solução, o Senhor vai passar com vocês, vai ajudar vocês e vai levar exatamente no propósito que Ele tem. E o propósito do Senhor para vocês é glorioso. E sabe, nessa caminhada vocês não estão sozinhos. Primeiro porque Jesus disse que nunca vai deixar vocês. Essa é a melhor notícia. Mas tem uma segunda notícia muito boa também. É que se nós temos o mesmo Pai, temos o mesmo irmão mais velho que Jesus, então nós somos família. Amém? Somos irmãos. Logo temos essa família também ao lado, que se um cair, o outro levanta. E nós vamos seguindo adiante. Então eu quero apresentar para vocês uma parte dessa família. Uma família muito numerosa, mas uma parte dela está aqui. A família de Deus. E nesse caso a família Batista do Amor. Eu vou contar até 3, eu gostaria que vocês se voltassem para trás para receber um abraço da família. Pode ser? Pode ser mesmo? Vamos contar, igreja? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Bem-vindos à família de Deus. Bem-vindos à família de Deus. Bem-vindas à família de Deus. Aleluia. Glória a Deus, que bênção. Como de manhã foi uma grande colheita e os céus estão em festa, nós aqui também estamos. Eu quero pedir para vocês, não esqueçam de colocar a família da nossa irmã que passou para a eternidade. A família dela com certeza está com o coração apertado hoje por causa do falecimento da Edwa Spacek. A nossa irmã lutou o bom combate. Ela lutou com o bom combate. Ela foi uma guerreira. Uma das coisas que motivou ela estar também ali no estado de Goiás foi para permanecer também fazendo a obra de Deus. Eu vi as postagens, ela operosa na obra de Deus.
e que seja um testemunho, um legado, que a nossa fé não seja só de sermos crentes nominais, mas seja de prática, e através dessa prática possamos viver uma vida vitoriosa para o louvor da glória de Deus. Amém? Então ore pela família da Edua, e que haja também nesse tempo conversão, porque a casa onde há luto há muita reflexão, que haja conversão também. Amém? Eu vou despedir, vou dar a bênção apostólica, vou fazer como eu fiz de manhã, vou correr aqui na lateral, me posicionar lá para saudar você. Então eu sei que tem uns irmãos mais apressadinhos, aperta o modo slow motion, passinhos curtos, para eu poder te cumprimentar, viu? Pós-culto também abençoado, vamos amalgamar, amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória.